Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ian Albuquerque e eu estou aqui para comentar com vocês duas das 10 principais arritmias, que são as mais frequentes na população. A bradicardíaca, ela, por definição, é um distúrbio que vai causar uma menor frequência cardíaca no paciente. Geralmente, a frequência de um adulto jovem é entre 50 e 100 batimentos por minuto. Porém, ao diagnosticar uma bradicardia, deve ser analisada a frequência cardíaca dele e o que ele está fazendo no momento e a sua idade. A sua idade, porque quanto menor a idade do paciente, maior a frequência cardíaca dele. E o que ele faz influencia muito. Se eu estou com um paciente que ele está em repouso, ele tem que apresentar uma bradicardíaca entre 50 e 100 batimentos por minuto. Se esse paciente está em sono, ele apresenta uma frequência cardíaca menor. Se esse paciente está fazendo uma atividade, ele apresenta uma frequência cardíaca menor. E outros fatores que podem influenciar a frequência cardíaca. Ela é dividida, essas bradicardíacas são divididas em relação ao local que dá origem a elas, que pode ser tanto o nó sinoatrial quanto o nó atrioventricular. Os principais sintomas são pulso débil, má perfusão, sonolência, síncope, que é o desmaio ou alteração da consciência, e a bradicardia pode causar risco de morte. O tratamento imediato na emergência de bradicardíacas é com a atropina. A atropina, ela é um antagonista dos receptores muscarínicos. Ela vai competir por esse receptor com a acetilcolina. E o principal efeito que se deseja da atropina é o efeito cronotópico positivo. É o efeito que vai causar o aumento da frequência cardíaca. A quantidade mínima de atropina é 0,5 miligramas, inclusive uma quantidade menor do que isto pode ter o efeito contrário, pode piorar a situação da bradicardia do paciente. E se utiliza epinefrina, intravenosa ou subcutânea. Em casos que o paciente geralmente é idoso, mas não exceção, que pode ocorrer com pessoas mais jovens também, que é uma falha no complexo estimulante, devido ao uso, genética e outros fatores. E aí é necessária a instalação de um marca-passo nesse paciente. A segunda é as contrações ventriculares prematuras, que são extrasístole ventricular, é literalmente o que se presta a dizer, é uma sístole extra. Ela é diagnosticada aqui pelo eletrocardiograma e o principal causa isso é uma anomalia, né? Que há um complexo QRS maior e ele é tem uma forma meio como se fosse uma aberração, sabe? Que vocês conseguem ver que está bem aqui, a extrasístole, e aqui está o complexo QRS considerado normal. Nessa extrasístole, o que ocorre? Ocorre um batimento, ocorre uma sístole ventricular anterior à sístole atrial. Ou seja, eu vou explicar para vocês. Aqui tem 5 batimentos, cada complexo é um batimento. 1, 2, 3, 4. Aí aqui no 5, o meu ventrículo ele vai sofrer uma sístole antes do meu átrio. Eu vou fazer isso aqui. E isso vai causar um retardo no próximo batimento cardíaco, que é o que os pacientes costumam relatar. Eles sentem como se estivesse dando um soco no peito, porque é um batimento a mais. Aqui vocês podem ver a onda P, que ela é responsável pela despolarização atrial, que inicia o complexo estimulante. Aqui o complexo QRS, que é despolarização ventricular. E aqui a onda T, que é a repolarização ventricular, que é diástole, sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular e volta o procedimento novamente. E aqui, antes de entrar no complexo QRS, que é a despolarização ventricular, vocês não conseguem enxergar a onda P, que ela é responsável pela sístole atrial, ou seja, está ocorrendo a sístole ventricular antes da sístole atrial. E aí os principais sintomas disso é a síncope, como falei para vocês, o desmaio, tontura e fraqueza. Muito obrigado pela atenção.